Então, pessoal, todos bem? Nós estamos diante de uma decisão do STJ que eu costumo chamar de decisão Kinder Ovo, ou decisão que gera uma questão Kinder Ovo. O que é isso, professor? Estamos diante de uma decisão que, se cair na tua prova, vai causar efetivamente um efeito muito interessante no sentido de esperar uma resposta e encontrar no espelho de correção uma resposta muito superior àquilo que normalmente as pessoas estão acostumadas a entregar. Questão Kinder Ovo. Você espera uma coisa e vem outra. Ou aquilo que vem é sempre, nesse caso, diferente daquilo que se espera. Nós temos uma questão muito interessante que o STJ julgou no recurso especial 2.105.250, informativo 836, 10 de dezembro de 2024, direito administrativo, e a decisão do STJ envolve concurso público e, portanto, a questão envolve concurso público e eliminação de concurso por ausência de homologação da autoidentificação para pessoas que concorrem às vagas reservadas às pessoas negras. Como de praxe aqui no canal, eu vou te apresentar um enunciado e, portanto, acompanhe comigo o enunciado e, à medida que você acompanha, vá tentando construir exatamente os argumentos necessários para o enfrentamento da questão e, obviamente, a resposta, porque isso está pronto para cair na tua prova. Acompanha comigo o enunciado que diz assim: Hebesco se autodeclara negro e pretende prestar concurso. No edital do concurso público federal do seu interesse consta o seguinte item. Presta atenção aqui. Serão eliminados do concurso público os candidatos cujas autodeclarações não forem confirmadas em procedimento de heteroidentificação, ainda que tenham obtido nota suficiente para aprovação na ampla concorrência e, independentemente da alegação de boa-fé, após procedimento administrativo em que lhes sejam assegurados o contraditório e ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. Então, no edital de interesse de Hebesco, nós temos esse item que trata justamente sobre as vagas reservadas às pessoas negras e ao procedimento de heteroidentificação. A gente sabe que nesses concursos, ou pelo menos nas listas reservadas às pessoas negras, nas vagas destinadas às pessoas negras que vão gerar a lista de aprovados de pessoas negras, nós temos que primeiro o candidato se autodeclara negro, e no momento em que esse candidato avança no concurso, existe, portanto, a necessidade de se submeter a uma comissão de heteroidentificação que vai verificar efetivamente a sua autodeclaração e homologar essa autodeclaração ou não. Continuando o enunciado, nós temos: Hebesco concorreu à vaga reservada para pessoa negra, mas obteve pontuação para figurar como aprovado na vaga destinada à ampla concorrência. Isso acontece muito. Ou seja, a pessoa ela concorre à vaga destinada para a pessoa negra, mas ela tem pontuação necessária para figurar na lista de aprovados da ampla concorrência. Contudo, a autoidentificação de Hebesco não foi homologada pela Comissão de Heteroidentificação do concurso. Hebesco entende que o item do edital é abusivo e que a não homologação de sua autoidentificação não pode gerar sua exclusão do certame, porque, nesse tópico aqui, o item do edital prevê que, não sendo homologada a autoidentificação do candidato negro, nós temos, nesse caso, que ele está excluído do certame. Ele não vai para a lista de pessoas classificadas no que diz respeito às vagas de ampla concorrência. Hebesco entende que este item do edital é abusivo e que a não homologação de sua autoidentificação não pode gerar sua exclusão do certame. Nesse sentido, ajuizou demanda contra a União, porque nesse caso nós temos aqui o edital de um concurso público federal. Analise, se você tiver numa prova, o seu examinador pode muito bem perguntar o seguinte: analise a pretensão de Hebesco levando em conta, letra a defesa natural da Fazenda Pública para o caso, e letra B, a jurisprudência do STJ sobre o tema. Pronto, nós temos uma situação, um enunciado, que pode parecer apresentar uma resposta um tanto quanto não complicada, mas não é isso que acontece à medida em que nós estudamos o que decidiu o STJ nesse recurso especial, veiculado no informativo 836, 10 de dezembro de 2024, que nós vamos analisar agora. A melhor coisa que você pode fazer por você agora é pausar o vídeo e tentar responder aquilo que está sendo questionado sem consultar nada, nem ninguém, nem professor, nem material, porque essa tentativa, essa é uma dica importante de neurociência, vai ser importante para que você, acertando ou não, possa levar para a sua memória de longo prazo a explicação que eu vou te apresentar agora, que, nesse caso, atende aquilo que está questionando o examinador sobre a defesa natural da Fazenda Pública e sobre a jurisprudência do STJ. Vamos analisar com calma. Ponto 1. Defesa natural da Fazenda Pública. Aqui, a Fazenda Pública tem uma defesa que parte da proteção de princípios previstos na Constituição Federal e também infraconstitucionais. Nós vamos analisar que princípios são esses.
E nós temos também a defesa da aplicação de um dispositivo legal. Qual seria a defesa natural da Fazenda para o caso em relação àquilo que pretende EBESCO? Pretende EBESCO afastar a aplicação desse item do edital no sentido de dizer o seguinte: não homologada a minha autoidentificação pela comissão de heteroidentificação, eu quero figurar na lista de aprovados das pessoas que concorreram às vagas não reservadas que geraram a lista de ampla concorrência. É isso que quer EBESCO. A defesa da Fazenda passa pelos princípios envolvidos, e os princípios são esses. Primeiro, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. E esse princípio norteia os concursos públicos de forma que, se o edital é a lei do concurso e se não está eivado de nenhuma ilegalidade, devem ser observadas as regras nele previstas, sendo certo que, na presente hipótese, há regra expressa prevendo a eliminação do candidato cuja autodeclaração não seja confirmada em procedimento de heteroidentificação, mesmo que se trate de candidato que tenha obtido nota suficiente para aprovação na lista de ampla concorrência. Então, primeiro ponto, defesa do princípio da vinculação ao instrumento convocatório. E esse princípio, a partir desse desenvolvimento, nós temos outros princípios envolvidos. Diz a Fazenda, numa defesa natural, ao efetuar sua inscrição, o candidato adere às normas previamente estabelecidas pelo edital do certame que vinculam a administração, não sendo possível ou admissível conferir-lhe tratamento diferenciado sob pena de violação aos princípios da isonomia, da publicidade e da transparência do concurso público, mormente porque todos os candidatos se submetem às mesmas regras do certame, sendo vedado ao Poder Judiciário proferir decisão que substitua critérios do edital, bem como em observância ao princípio da isonomia, o qual impõe igualdade de tratamento dos candidatos durante todo o processo seletivo. Essa seria, portanto, a defesa natural da Fazenda Pública. Ou seja, primeiro, nós temos o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, depois nós temos, por conta desse princípio, os princípios da isonomia, da publicidade e da transparência, não podendo o Poder Judiciário mudar a regra só para EBESCO, porque isso violaria, nesse caso, os critérios isonômicos de aplicação do concurso para todos os interessados. Essa é a defesa natural da Fazenda Pública. O segundo ponto da defesa natural da Fazenda Pública diz respeito ao fundamento legal previsto na Lei 12.990 de 2014, que é a lei que prevê a reserva de vagas aos candidatos negros que assim se autodeclarem nos concursos federais. O artigo 2º dessa lei diz assim, presta atenção: poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição do concurso, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Parágrafo único, preste atenção aqui, que é o que mais importa. Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do concurso e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua admissão ao serviço ou emprego público após procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e ampla defesa sem prejuízo de outras sanções cabíveis. Nós estamos diante, portanto, de uma penalidade prevista no parágrafo único do artigo 2º da Lei 12.990 para os candidatos que, na autoidentificação, apresentam declaração falsa e, portanto, essa declaração falsa é constatada pela comissão de heteroidentificação. Então, essa é a defesa natural da Fazenda para afastar a pretensão jurídica deduzida por EBESCO numa eventual contestação a essa ação. Então, estaria aqui atendido o item A do enunciado, apresentando, portanto, a defesa natural da Fazenda Pública para o caso. A gente tem que analisar no ponto B a jurisprudência do STJ sobre o tema. Sobre a jurisprudência do STJ, aí nós temos que desenvolver efetivamente vários outros aspectos. Se você ainda não deu like no vídeo, não deixou o like no vídeo, é hora de você deixar. Por quê? Agora eu vou te mostrar como apresentar uma resposta totalmente completa para aquilo que está sendo questionado. E aí a gente tem que passear pelo entendimento do STJ, que no julgamento desse recurso especial parece contraditório, mas não é. Primeiro ponto, no entendimento do STJ para julgar o caso, é que o edital não é regra absoluta. O princípio da vinculação ao instrumento convocatório existe, mas ao Poder Judiciário é permitido apreciar a eventual ilegalidade de cláusulas editalícias. Então, aquilo que está no edital, pelo fato simples de estar no edital, não é absoluto. Ou seja, o Poder Judiciário pode efetivamente analisar eventual ilegalidade de cláusula de edital ou de item de edital. Esse é um primeiro ponto que precisa restar consignado numa prova de concurso. No que diz respeito à interpretação da Lei 12.990, o STJ ele tem uma interpretação um pouco diferente daquilo que apresentou a Fazenda numa eventual defesa natural. O STJ tem interpretação da Lei 12.990 nesse recurso especial a partir de dois prismas de análise. E aí, o primeiro prisma eu vou chamar de interpretação 1. Presta atenção, porque isso
vai fazer diferença na sua prova se esse questionamento cair. O STJ, nesse julgado, apresentou duas interpretações para a Lei 2.990 no que diz respeito exatamente à autoidentificação não homologada pela Comissão de Heteroidentificação do Concurso, no que diz respeito às vagas destinadas às pessoas negras. Nós já vimos o caput do artigo 2º da lei, o parágrafo único nós já vimos, mas vale a pena reler para estabelecer um parâmetro aqui. O parágrafo único do artigo 2º da lei 2.990 diz assim: na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do concurso e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua admissão ao serviço ou emprego público após procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. Ok, essa penalidade você já entendeu. O artigo 3º da mesma lei diz assim: os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso. O artigo 3º, ele estabelece que o candidato negro, ele concorre nas duas listas. E por conta desse artigo 3º, nós temos uma interpretação interessante do STJ nesse recurso especial que diz assim: a partir da interpretação sistemática dos artigos 2º caput e 3º, ambos da Lei 12.990 de 2014, conclui-se que a sanção contida no parágrafo único do referido artigo 2º, ou seja, a eliminação do candidato que prestar declaração falsa acerca de sua condição de pessoa negra, se restringe à disputa pelas vagas reservadas, não alcançando o certame referente às vagas destinadas à ampla concorrência. Você tem, portanto, uma interpretação 1 aqui, que é o quê? Veja, nós temos o STJ dizendo claramente que a penalidade do parágrafo único do artigo 2º, ela é exclusiva para eliminar o candidato no que diz respeito à concorrência que ele estabeleceu na lista reservada a pessoas negras. E que a não homologação da sua autoidentificação pela Comissão de Heteroidentificação geraria a eliminação desse candidato apenas da lista de pessoas negras do concurso público. E nesse caso, tendo ele pontuação para figurar como aprovado na lista de ampla concorrência, lá ele deve ficar. Essa é a interpretação 1 do STJ, é o que ele diz. Se restringe a penalidade à disputa pelas vagas reservadas, não alcançando o certame referente às vagas destinadas à ampla concorrência. O STJ diz isso a partir de uma interpretação sistemática que faz da leitura dos artigos 2º, parágrafo único e 3º da Lei 2.990. Essa é uma interpretação 1. Contudo, o STJ nesse recurso especial disse muito além disso. Ele estabeleceu uma interpretação 2, a partir das consequências da não homologação da autoidentificação. O STJ, portanto, a partir desse momento, ou seja, fixada a interpretação 1, ele passou a admitir uma segunda interpretação, que é justamente a forma como a Comissão de Heteroidentificação não vai homologar a autoidentificação diabético no caso do nosso enunciado. Por quê? A forma como decide a Comissão de Heteroidentificação, ou seja, se ela decide baseada numa declaração falsa diabético, portanto, presente a má-fé no intuito de enganar a banca avaliadora da heteroidentificação, portanto, havendo má-fé e, portanto, nesse caso, a não homologação acontece com a constatação de declaração falsa, constatada má-fé, isso sujeitaria o candidato à exclusão do certame como um todo. Essa é a interpretação 2, na consequência da não homologação da autoidentificação a partir da Comissão de Heteroidentificação, percebendo essa comissão que há má-fé diabética e, portanto, há uma declaração falsa no sentido de parecer ele candidato negro, não sendo. Contudo, se a não homologação da autoidentificação diabética se dá sem declaração falsa, simplesmente porque, nesse caso, a Comissão de Heteroidentificação não encontrou fenótipos que demonstrem ser diabético pessoa negra, então, portanto, ela não homologa porque não encontrou os fenótipos estabelecidos que possam assegurar, no entender da comissão, que é uma análise subjetiva, que diabético é candidato negro, nós temos, portanto, uma não homologação da autoidentificação sem declaração falsa, sem ausência de má-fé. Nesse caso, essa não homologação não sujeita diabético, não sujeitaria o candidato à expulsão do certame, mas apenas a sua eliminação em relação às vagas reservadas para pessoas negras. Então aqui, diabético continuaria na lista de pessoas aprovadas, a lista de ampla concorrência de pessoas aprovadas, mas não figuraria mais na lista
reservada a pessoas negras. Com a declaração falsa, ele estaria excluído do certame como um todo. Então, o STJ tem uma interpretação no sentido de que, mesmo havendo declaração falsa, a penalidade do artigo 2º, parágrafo único da Lei 12.990, se restringe à lista de reserva de vagas às pessoas negras, pela interpretação sistemática estabelecida a partir do artigo 2º, caput, parágrafo único e artigo 3º, essa é a interpretação 1, e por uma interpretação 2, ou seja, a consequência da não homologação da autoidentificação diabético a partir da comissão de heteroidentificação, se ela acontece constatando que há má-fé com declaração falsa diabético ou sem má-fé, portanto, sem declaração falsa diabético, nós teríamos consequências distintas para as duas situações. E aqui eu separei para você as principais passagens do STJ nesse recurso especial que nós estamos estudando. O STJ disse claramente o seguinte nessa interpretação 2. Diante do silêncio existente da Lei 12.990, é lícito associar-se à declaração falsa ali referida à ideia de falsidade ideológica, que traz em si a necessidade de existência de má-fé, que, por sua vez, não pode ser presumida. À luz do princípio da razoabilidade como equidade, não há como se desconsiderar a subjetividade nas classificações raciais e, desse modo, a natural possibilidade de divergência de opiniões diante de dada situação concreta, quando uma comissão de heteroidentificação é chamada para classificar racionalmente dado candidato. Aqui o STJ está dizendo de forma muito clara que a constatação de fenótipos para, nesse caso, homologar a autoidentificação, parte, quer queira, quer não, de uma divergência subjetiva de opinião dos membros que, nesse caso, estão na banca de heteroidentificação. De igual modo, diz o STJ, tomando-se o princípio da razoabilidade como congruência, a não homologação de sua autodeclaração não imputa de forma automática a pecha de falsa, sob pena, inclusive, de se estar a presumir a má-fé do candidato, visto que essa má-fé não pode ser presumida, ela precisa restar comprovada. Então, a autoidentificação ou a autodeclaração do candidato, no que diz respeito aos concursos públicos para que ele concorra à vaga reservada à pessoa negra, passa por uma heteroidentificação a partir de uma comissão que julga a partir de uma subjetividade que lhe é natural. Então, a não homologação dessa autodeclaração, dessa autoidentificação, ela pode acontecer constatando-se uma má-fé, com uma declaração falsa, o que sujeitaria, na interpretação 2, ao candidato à exclusão do certame como um todo, e ele não figuraria em nenhuma lista de classificados, enquanto que, se essa não homologação da autoidentificação, da autodeclaração, por meio da comissão de heteroidentificação, ela, nesse caso, não se dá por meio da constatação de uma declaração falsa, portanto, não está presente a má-fé, que não pode ser presumida, o candidato que está lá tentando ser classificado ou aprovado no concurso a partir da lista reservada a pessoas negras, ela sairia dessa lista, mas ela mantém-se na lista de ampla concorrência, tendo, portanto, pontuação para isso. Então, o STJ, por essas passagens, demonstra exatamente como se dá a sua interpretação de número 2. E cuidado, porque a leitura do julgado do STJ nesse recurso especial, lá no informativo, sem consultar o inteiro teor, fica dúbia, porque você não consegue retirar daquele resumo que existe no informativo as duas interpretações de forma muito, digamos, sistematizada. No que diz respeito ao nosso enunciado, a solução ela passa por duas interpretações também. Se você aplicar a interpretação 1, ou seja, se você aplicar a interpretação sistemática do STJ sobre a lei, que reserva 20% de vagas nos concursos públicos federais às pessoas negras, nós temos que Ebesco tem razão, porque a partir dessa interpretação sistemática dos referidos dispositivos, artigos 2º, caput, parágrafo único e 3º da lei, que faz reserva de 20% de vagas às pessoas negras nos concursos federais, o STJ diz que essa interpretação sistemática admite a possibilidade de os candidatos concorrerem simultaneamente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, e que, por isso, a sanção estabelecida no parágrafo único do artigo 2º da Lei 12.990 deve ser interpretada de forma restrita apenas em relação às vagas reservadas, mesmo havendo a constatação de declaração falsa, portanto, como má-fé. Muito bem, interpretação 1. Na interpretação 2, que efetivamente depende de como se deu a não homologação da autodeclaração, da autoidentificação, nós temos que, a partir da interpretação 2, depende. Se Ebesco tentou enganar a banca de heteroidentificação com má-fé, se existe má-fé, nós temos exclusão do certame como um todo. Se Ebesco não tentou enganar a banca de heteroidentificação, portanto, não há uma declaração falsa, não há má-fé,
ele fica excluído apenas da lista de pessoas negras, podendo figurar na lista de ampla concorrência. Professor, se isso cair numa prova, eu tenho que responder como? Das duas formas. Você tem que explicar para o seu examinador a interpretação 1 do STJ e dar esta resposta, e você tem que explicar para o seu examinador a interpretação 2 do STJ e também dar essa resposta. Essa seria a resposta completa que te garantiria gabaritar uma questão subjetiva dessa magnitude num concurso público, especialmente da advocacia pública, levando em consideração também que você deveria desenvolver a defesa natural da fazenda que tratamos no item 1 da nossa resposta da análise do nosso julgado. Então, é uma questão Kinder Ovo. Ela parece simples, mas não é. É um tipo da questão complicada que você vai ter que dizer que existem duas linhas interpretativas no STJ e a partir dessas interpretações a resposta vai se coadunar à interpretação adotada. Então, muito cuidado com isso. Espero que esse vídeo faça sentido na sua preparação para concurso e espero ter te ajudado com isso. Forte abraço e até os nossos próximos encontros.